Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública. Olá, bom dia a todos e a todas. Nós estamos dando início a mais um programa Viver com Saúde, na live Plantão Covid-19. Eu sou Adriana do Vale, jornalista. Hoje, na sala de bate-papo conosco, Pedro Tourino, médico sanitarista com residência em medicina preventiva, professor de saúde da família na PUC e vereador em Campinas pelo PT São Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Um prazer conversar com vocês aqui, um prazer conversar aí com todo mundo que acompanha o programa, especialmente o pessoal do estado de Goiás. Ricardo Manzi, farmacêutico, vice-presidente do Sindsaúde. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Pedro. Bom dia aos trabalhadoras da saúde do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, que estão nessa luta árdua de combate à pandemia do coronavírus. Pedro, eu começo com você. Não há nenhum tratamento específico para o novo vírus, aí, o coronavírus, sendo que as principais formas de prevenção e combate são isolamento social, né, tal, o famoso fique em casa, né, lavar as mãos com água várias vezes ao dia, higiene de casa, dos ambientes em que a pessoa convive todo o tempo. E no Brasil, de tantas desigualdades sociais e econômicas, nós temos 31.922 pessoas morando na rua. Mas 11 mil, só dessas 31 mil, 11.693 estão aí em São Paulo. Ressaltando que esses dados fornecidos aí pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2009 são dados aproximados, né? A gente está com uma dificuldade aí com relação a esses dados do governo federal. Como fazer, como dizer para essas pessoas que não têm nem onde morar, fiquem em casa? Como dizer para ela lavar as mãos se ela não tem água, não tem esgoto? Né? Quais seriam as medidas, né, nessa pandemia sanitárias, ideais e emergenciais do governo com essas pessoas nessa situação de rua? Bem, Adriana, bom dia de novo, né, a todos os trabalhadores aí do SUS Goiás, trabalhadores da saúde de Goiás de modo geral, né, quem está enfrentando essa pandemia na linha de frente, sabe o que é a ansiedade de estar cuidando das pessoas, sabendo que é potencialmente um futuro contaminado, né? Eu dei plantões aí esses últimos dias, confesso que fiquei muito incomodado e ansioso. E aí, de fato, assim, nós temos que ter clareza, antes de mais nada, que essa pandemia é um cenário relativamente novo para toda uma série de gerações, né? Porque a última vez que a gente viveu algo parecido no mundo foi em 1918, portanto, há 102 anos atrás. Então, a gente já estava meio desacostumado a lidar com grandes pandemias, epidemias, doenças completamente fora do controle, né? O que a gente acabou fazendo ao longo das décadas, e é reflexo de um sistema muito desigual, muito cruel, é a gente tolerar certas doenças, né, que acometiam populações específicas, mais pobres, etc., e estruturar alguma abordagem para essas populações, né, e efetivamente ignorar algumas das epidemias que continuavam acontecendo e matando muita gente nesse mundo, né? Então, de fato, uma epidemia democrática como essa é um desafio muito grande, né? E aí a população em situação de rua é um segmento da população que é particularmente vulnerável. Feito você disse, essa população não tem casa, né? E pensar políticas públicas para cuidar dessas pessoas, necessariamente tem que ser parte do esforço que os agentes públicos têm que fazer, que é o de sair da situação de normalidade, sair dos processos habituais de formulação de política pública, de pensamento dos problemas da saúde da população, para pensar a partir de novos referenciais que permitam ousadia, criatividade, que permitam que a gente faça ações que até outro dia não estavam no escopo habitual do que se espera de um gestor público fazer. Então, como é que você cuida das pessoas que estão em situação de rua? Primeiro, tem que reconhecer que uma parte enorme dessas pessoas está na rua porque quer e não vai sair da rua. Então, as ações de redução de danos têm que ser muito fortalecidas, têm que ser feitas ações de disponibilização, por exemplo, de materiais
para a higienização das mãos, higienização do corpo dessas pessoas, né? Tem que ser feita uma orientação importante das pessoas, para essas pessoas a respeito dos modos de contato físico entre pessoas que deve acontecer, né? As ações de higienização das ruas, por exemplo, das vias públicas, devem ser tomadas de uma maneira diferente do que a gente está habituado. Então, grandes processos de limpeza das ruas dos centros das cidades, né, tem que acontecer a disponibilização para quem precisa e quem quer de espaços como hotéis populares, com medidas sanitárias rigorosas e cuidadosas, a disponibilização de água e sabão para as pessoas poderem se lavar, se limpar. Tudo isso tem que ser feito, e tudo isso tem que ser feito nesse espírito que eu disse, não no espírito habitual da política pública, que implica em processos longos, demorados, burocráticos, tudo mais, mas processos com o espírito de realmente uma política de guerra sanitária, que é o que nós estamos enfrentando hoje. É muito parecido com a guerra habitual, a guerra militar, né, no sentido de que ela nos mobiliza de uma forma muito atípica, né, mas o inimigo comum é uma doença que tende a matar as pessoas. Então, parte disso implica também a necessidade de contratações emergenciais, o fortalecimento de políticas específicas voltadas para a população em situação de rua, como os consultórios na rua, que precisam ganhar densidade nesses momentos, devidamente habilitados e qualificados para poder funcionar. Os profissionais dos consultórios na rua têm que ter equipamento de proteção individual bastante bem, de boa qualidade, em boa quantidade, que permitam a promoção de um cuidado com segurança para esses trabalhadores, porque sem segurança não é só que os trabalhadores vão se contaminar, é que o cuidado não vai acontecer, porque os trabalhadores vão se evitar ter o contato, e aqueles que tiverem ainda por cima vão adoecer e vão acabar ficando afastados do trabalho. Então a gente acaba tendo um prejuízo, né, para a composição da força de trabalho. Então, é um corpo de medidas que tem que estar dentro de um guarda-chuva mais amplo de compreensão sobre o que é o enfrentamento do coronavírus, que é essa ideia, né, da guerra sanitária, de uma lógica que produza medidas e ações fora do habitual e que, inclusive, tem que servir para a gente também, né, a gente que estava aí construindo política pública, trabalhando nos serviços de saúde, serviços públicos e privados, a gente sair da caixinha do nosso jeito habitual de trabalhar e de pensar o sistema e repensar o que tem que ser os sistemas de proteção e cuidar da saúde das pessoas. Né? Não dá mais para a gente, depois de viver esse imenso trauma coletivo que é enfrentar uma pandemia em condições tão precárias feito nós estamos enfrentando, quando isso acabar, no dia seguinte a gente tolerar viver num país que oferece R$ 3,10 por dia por habitante para cuidar da saúde da população através de um sistema público universal. É um sistema raquiticamente malnutrido de recursos. É inadmissível a gente continuar numa situação dessa, então que essa situação sirva para a gente dar um salto de compreensão sobre a importância do sistema público de saúde e sobre a necessidade de todo mundo que constrói esse sistema, de qualquer lugar, seja gestão, seja trabalho, ou seja mesmo no controle social, lutar cotidianamente para que esse sistema tenha mais e melhores recursos. Eu quero deixar o meu bom dia para a Sandra Bonifácio, que entrou aqui, dá um bom dia para todos. Bom dia, Sandra, obrigada pela participação. Mas Goiás tem hoje, dia 14 de abril, 233 casos confirmados de Covid-19, sendo 15 mortos. Desses 15, nós temos, infelizmente, profissionais da saúde também nessa estatística. Esses números são números aproximados. A gente sabe que o Sindsaúde tem trabalhado em esquema de plantão, todos do Sindsaúde, seja da comunicação, todo o pessoal está aqui voltado, e o Sindsaúde abriu um Denuncie Sindsaúde, e tem recebido muitas denúncias de profissionais da área da saúde com relação à falta dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Existe uma estimativa para a chegada desses equipamentos? Houve treinamento desses profissionais de saúde para uso dos equipamentos de proteção individual no caso dessa pandemia? Bem, Adriana, bom dia novamente. Vai lá, Ricardo. Então, desde que nós abrimos esse plantão de atendimento ao enfrentamento ao Covid, nós recebemos várias denúncias dos trabalhadores da saúde, tanto da iniciativa privada quanto do setor público. E essas denúncias, na grande maioria, são relacionadas à falta de equipamento de proteção individual, ou o racionamento desses equipamentos de proteção individual, ou a utilização de equipamento individual que não é o equipamento destinado a determinada atividade laboral, ausência de treinamentos, né, para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, inclusive, tanto no processo de paramentação quanto desparamentação,
né? E, obviamente, que quando se fala que esses dados aqui são aproximados, a realidade de Goiás deve ser a realidade do Brasil. São dados extremamente subnotificados. Aqui em Goiás não está realizando sequer os testes para identificar essa circulação do Covid na população e muito menos profissionais de saúde. Então, é uma situação muito preocupante. Recebemos mais de 100 denúncias nesse período de 3 semanas que nós já implementamos esse plantão. Encaminhamos essas denúncias tanto para as secretarias municipais de saúde, todas elas, e também para o Estado, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público do Estado de Goiás. Entramos com ações judiciais para tentar garantir que o gestor forneça o EPI em quantidade suficiente para atender as atividades nos ambientes, né, hospitalares ou nas unidades de saúde, entre outras. Né, e, infelizmente, a resposta é muito lenta, não é a resposta célere, como é a resposta do governo federal. Por enquanto, só trato da questão do distanciamento social, mas ainda não há nada, de fato, que garanta, né, a compra dos equipamentos de proteção individual, máscara, entre outros, os insumos necessários, os testes necessários, e a gente está numa situação extremamente difícil. O Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás, ele não consegue, por exemplo, processar todas as amostras que chegam no dia. Inclusive, nós estamos questionando a Secretaria Estadual de Saúde qual que é o percentual de amostras que são processadas. Se eu não me engano, o Instituto Adolfo Lutz, ele só processa 0,4% das amostras que chegam até lá. Por isso que nós entendemos que a situação é gravíssima, pela quantidade de amostras que chegam, e, no entanto, não consegue fazer esses testes diagnósticos. E eu queria lembrar aqui no detalhe, Adriano, e o Pedro Torinho deve ter acompanhado muito esse processo, que, no caso específico dos servidores da saúde, do próprio serviço público do Sistema Único de Saúde, que para nós é a maior política de inclusão social do mundo, houve um ataque sistemático, né, a esse sistema. E a prova em conteste disso é que tivemos, em 2016, a aprovação da emenda constitucional 95, uma emenda que congela os investimentos na saúde por um período de 20 anos, e também tivemos, né, a questão da não destinação dos royalties do pré-sal para a saúde e educação, o que demonstra, né, que essas políticas equivocadas que foram aprovadas no Congresso Nacional, né, inclusive com um voto da maioria dos deputados federais de Goiás e de todos os senadores, demonstram que isso trará um prejuízo enorme no atendimento da população. Que, além desses moradores em situação de rua, nós estamos falando de uma população que temos hoje quase 13 milhões de desempregados, fora os desalentados, né? Ou seja, pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde para serem dignamente atendidos. Já nós vamos voltar a esse assunto, mas é o seguinte, aqui em Goiás, Pedro, nós estamos como em outros estados, com uma tríplice patológica, se é que eu posso chamar assim. Nós temos aí o final das chuvas, né, que coincide com inúmeros casos de dengue, nós temos a influenza e agora o coronavírus. Então, assim, a cada momento o Ministério da Saúde lança novos dados. Antes era até o pico dessa pandemia seria até o final do mês de abril. Agora nós temos aí maio e junho como o ápice da pandemia. Então, é uma situação bastante complicada, e eu pergunto para você, vereador Pedro Taurino. A portaria 2.698 de 2019, ela suspendeu a transferência de incentivos financeiros aos agentes comunitários de saúde, que são os ACS, às equipes de família, de saúde bucal, ao núcleo ampliado da família e atenção básica, e no estado de Goiás nós não temos mais nenhuma unidade do NASF, que é esse núcleo ampliado da saúde, família e atenção básica. Essas unidades do NASF, elas poderiam, neste momento, se estivessem abertas, estar atendendo os casos leves de Covid-19, com a importância da prevenção de doenças para as pessoas e para a economia. Bem, pessoal, acho que várias coisas a serem colocadas sobre o que eu ouvi aqui. A primeira coisa para a gente saber é o seguinte: Goiás não tem 200 casos, Goiás tem seguramente mais de 2.000 casos, tá? Nós estamos lidando com um apagão por causa de um gargalo laboratorial que não tem equivalente no mundo. No mundo, estou repetindo aqui porque eu estou acompanhando esse problema no planeta inteiro. O Brasil é o país que mais vexame tem dado no planeta na gestão dessa crise. A gente não consegue
testar a população, então nós não temos parâmetro para saber quantas pessoas estão morrendo por coronavírus, não é adoecendo, não. Uma montanha de pessoas, de gente, está sendo enterrada porque morreu sem diagnóstico de coronavírus, quando morreu por coronavírus. E os testes não têm prazo para chegar. As amostras estão ficando estocadas nos laboratórios centrais, que foram sucateados pelos governos irresponsáveis, né, também dos estados que nós temos. Vale lembrar que o João Dória agora está fazendo todo um trabalho legal aqui em São Paulo, de público, não sei o quê, mas ele desmontou os equipamentos dos laboratórios públicos, né, e os predecessores dele também fizeram esse desmonte. Então, né, não tem como a gente passar pano para quem faz isso com o Sistema Único de Saúde. Então, a verdade é que existe uma ação coordenada que busca fazer essa subnotificação e que, infelizmente, parte do governo federal. Quem está acompanhando o que está acontecendo no governo federal, o Jair Bolsonaro, infelizmente, é contra que a gente notifique, que a gente saiba o que está acontecendo, porque a tese maluca do Bolsonaro, ele é o único líder de um país de relevo do mundo que segue sustentando essa tese grotesca, é de que só é uma gripezinha e de que quem vai morrer é pouca gente, é só idoso e tudo mais. Está errado. Vai morrer muita gente de todos os grupos etários. Profissional de saúde morre mais do que a população geral, se liguem. Então, essa situação do Brasil é uma situação que está sendo ativamente produzida. O governo federal deixou de comprar kit de teste, deixou de investir em laboratórios nacionais que podem produzir testes para a gente poder fazer mais testagem, e nessa brincadeira o tempo vai passando. O governo federal não tem a menor ideia de quando é o pico da pandemia. Ninguém tem ideia de quando é o pico da pandemia. Eu sou sanitarista, posso falar isso com base em vários modelos de estudos que nós temos, né? As ações de quarentena estão funcionando e devem ser mantidas. Isso significa que o curso da doença está sendo alterado. A quarentena, quanto mais ela funciona, mais prolongado se torna o curso da doença e menos mortes a gente vai ter. Essa é a equação que nós estamos buscando. O que precisava fazer, ao mesmo tempo, era testar em massa a população, e isso o governo não está fazendo porque o governo não quer ter números ruins. Mas as nossas mortes, o Brasil hoje já é o 11º país do mundo com mais mortes por coronavírus, tá? E figura tipo o 100º país do mundo em número de testes para cada 1 milhão de habitantes. Então, olha a desproporção. Entendeu? Então, sobre essa questão que você me perguntou, Adriana, é evidente, né, que é inadmissível a gente ter cortes em repasses para estruturas do Sistema Único de Saúde nesse momento e no momento que nos precedeu. Então, é lógico que os NASFs teriam um papel importante no apoio a essa crise que a gente está vivendo agora, mesmo que não fosse no atendimento aos casos de Covid, que fosse a manutenção da assistência, nem que fosse teleassistência, dos casos crônicos, dos casos que são acompanhados habitualmente, né? O sistema, para funcionar e dar conta, para as pessoas não morrerem nem de coronavírus mais do que deveriam, e nem de outras doenças mais do que deveriam, ele tinha que estar sendo gerido como uma orquestra. A gente tinha que ter dirigentes, regentes que estivessem olhando cada ponto do sistema, assegurando que cada ponto vai funcionar conforme as suas capacidades e conforme as necessidades epidemiológicas da população. O que está acontecendo na prática não é uma orquestra, é uma verdadeira bagunça, porque não tem grana, porque o governo federal contingencia grana, seca o Sistema Único de Saúde de recursos, né? Feito o Ricardo falou, desde a emenda constitucional número 95, a gente está perdendo dezenas de bilhões de reais, entendeu? Então, é uma situação absolutamente dramática que a gente está vivendo, e ela é parte de um projeto político, e a gente não pode, nesse momento, para poder falar assim, não pode fazer discurso político agora. O caramba, a gestão dessa crise tem que ser politizada no sentido de ser dado nome aos bois sobre quem está fazendo a coisa certa e quem está fazendo a coisa errada. Quem está fazendo a coisa errada é quem é contra a quarentena, quem fala que é só gripezinha, quem deixa de liberar recursos para uma dimensão central dessa crise, que é a dimensão da proteção econômica das pessoas. Quarentena não funciona só pedindo para as pessoas ficarem em casa. Você tem que pedir para as pessoas ficarem em casa e ter certeza que tem comida na mesa delas. Para ter comida na mesa das pessoas, o governo federal tem que bancar, porque quem emite moeda, quem faz política econômica, é só o governo federal. O governo estadual e o governo municipal não faz isso. Então, o governo federal tinha que assegurar uma política muito mais vigorosa de mitigação, de apoio às medidas, à proteção econômica da população, do que o governo está fazendo. Compara o que o Brasil está fazendo com o que todos os outros grandes países do mundo estão fazendo. Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Alemanha, Itália, Austrália, Japão, todos tiveram políticas econômicas muito mais
vamos dizer, intensivas de proteção ao trabalhador. A Inglaterra está pagando o salário, 80% do salário, de todos os trabalhadores durante 3 meses, o governo. Mas como pode fazer isso? É muito simples, pessoal. Quando você tem uma recessão, você pode emitir moeda, porque não tem inflação. Porque a inflação não acontece em períodos recessivos. Aí é coisa de economia, mas vamos dizer, economia basiquíssima. Até mesmo figuras super neoliberais, como Henrique Meirelles e outras cabeças do pensamento neoliberal do Brasil, hoje estão propondo a mesma coisa que eu estou falando aqui. Tem que emitir moeda, tem que garantir salário para evitar que a quarentena seja rompida por conta da falta de comida na mesa das pessoas, para evitar que a recessão que nós vamos viver agora, que pode ser uma recessão de 1 ano, seja uma recessão de anos e anos, por causa de um colapso econômico demasiado grande. Tudo isso está no cenário, né? E a gente precisa compreender que essas coisas estão todas interligadas e é parte do processo de pressão política que tem que ser feito a garantia de que esses processos vão transcorrer de uma maneira o menos traumática para a nossa população. Pessoal, você que ligou seu computador, seu celular agora, nós estamos na live do plantão Covid-19 no programa Viver com Saúde do Cine Saúde. Eu quero agradecer a entrada do Mauro Rubem Jonas aqui na sala. Ele disse que é muito importante abordar a medida fundamental para os pacientes, bem como para os trabalhadores da saúde. E quero mandar um abraço para o Eduardo Marques, ele que também entrou aqui. Ontem, na live, nós tivemos o deputado federal pelo PT Goiás, Rubens Ottoni, e ele estava falando, uma das pontos altos da fala dele foi da dificuldade dentro das casas de lei para conseguir colocar algum projeto que ajude ou que beneficie o SUS nesse momento de pandemia. E aí, Ricardo, nesse momento, eu te perguntava da pesquisa do DIEESE, que fala sobre a perda salarial desses profissionais de 2007 a 2020, onde houve uma defasagem salarial acumulada no período de 68,69%. Né? E aí eu tinha te perguntado quais foram as providências, eu gostaria que você esclarecesse isso, porque ontem cortou a live nesse momento. Quais foram as providências do sindicato com relação a essas perdas salariais dos servidores da saúde aqui no Estado? Então, Adriana, antes de entrar nessa questão específica da pesquisa do DIEESE, que através da subseção do DIEESE nós temos em saúde, eu gostaria de lembrar uma questão que o Pedro Torim colocou perfeitamente, da necessidade do governo federal adotar as medidas econômicas que atendem o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras, não o interesse do mercado e dos bancos. Aí é bom lembrar que o Brasil tem mais de 2 trilhões de reservas que podem ser utilizadas para essa finalidade. Temos dinheiros no fundo, nós temos condições de taxar as grandes fortunas, mas que, infelizmente, nós percebemos que o governo federal aposta na subnotificação de mortes, tentando relativizar esse problema da pandemia do coronavírus. Então, acho que nós precisamos abrir um debate na sociedade. O governo federal tem responsabilidade de tomar as medidas sanitárias, sociais e econômicas para garantir, inclusive, esse distanciamento social, o isolamento social, como forma de diminuir, né, a transmissão desse vírus na população. Com relação a essa pesquisa do DIEESE, é aquela questão que eu coloquei anteriormente. Apesar de a todo momento, os governos estaduais, em especial o governo de Goiás, fazer uma alusão positiva aos servidores da saúde, na prática, o que observamos no decorrer dos anos foi uma desvalorização desses servidores. E a desvalorização inicia exatamente com o achatamento salarial. Na pesquisa do DIEESE, esse 69% que você cita, Hidra, refere apenas aos calotes das databases, que foram de 2007 a 2010 e de 2015 a 2019. Só em relação à reposição salarial, que é um preceito constitucional que todo servidor, né, seja da saúde ou de outras áreas, tem o direito de receber anualmente para repor as perdas inflacionárias. Além dessa perda, que foi um calote dado pelo governo anterior, Marconi Perillo, né, o governador Marconi Perillo, tivemos também outras perdas substanciais, como, por exemplo, o Pedro Torim, aqui foi aprovada uma lei em 2016 que estabeleceu um novo índice da insalubridade. Um novo índice. Em vez de ser 40%, foi reduzido para 15% a insalubridade. Em vez de 20%, reduzido para 10%. Em vez de 10%, para 5%. Algo inédito no Brasil, né? Inclusive contrariando as normas regulamentadoras.
que também, na média, fez uma perda salarial em torno de 25% para os trabalhadores. Tivemos também a diminuição da gratificação de produtividade. Nós entendíamos, sepultando que a remuneração tem que ser fixa, né, para garantir a aposentadoria, mas o governo, na época, quis impor essa gratificação e depois quis retirar. O que o Sindicato de Saúde fez durante todo esse processo? Né? Obviamente, nós lutamos. Tanto é que fizemos uma greve em 2016 de 65 dias para garantir a reposição das perdas salariais, a produtividade, né, entre outros direitos dos trabalhadores. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar todos os objetivos. Conseguimos manter parte da produtividade, mas o calote da database continuou. Nós entramos com ação, um mandato de junção no Tribunal de Justiça de Goiás, ganhamos esse mandato de junção em relação à database, nós estamos aguardando a definição do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, até agora não apreciou a matéria, né, e com isso está gerando esse prejuízo, né, estrondoso para os trabalhadores de saúde aqui no estado de Goiás. Isso eu estou dando como referência apenas a Secretaria Estadual de Saúde. Existem outras mazelas também nos diversos municípios do estado de Goiás. Pedro Tourino, o governo federal, vereador, né? O governo federal irá utilizar cerca de 2 trilhões de reais deixados nos cofres públicos pelos governos anteriores aí do PT, o que contraria uma falácia, né, de que o governo teria extinguido o dinheiro público, aquela coisa toda no período de campanha aí do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Esse fato é de maior transparência, esse fato da maior transparência de ter dinheiro no cofre, nos cofres públicos, e esse dinheiro está sendo, em sua grande totalidade, destinado a banqueiros, no sentido de eles fazerem empréstimo aí para as empresas, porque esse orçamento não prevê nenhum projeto de geração e manutenção de empregos e de proteção social no Brasil. Veja, Adriana, eu acho que eu não sei exatamente quem é que está nos assistindo aqui, né? Mas eu tenho algum tempo já que eu cheguei à conclusão que a gente não deve ter meias palavras para falar do que é o governo do Jair Bolsonaro. O governo do Jair Bolsonaro é um governo que é sustentado do ponto de vista econômico mesmo por setores muito conservadores do empresariado brasileiro, né? Setores os mais atrasados de todos, eu diria, né? Por setores do setor financeiro também muito atrasados socialmente, que não tem nenhum compromisso com a vida do povo brasileiro. Isso está ficando cada dia mais claro, né, pela maneira como ele está conduzindo justamente o corpo de medidas econômicas para preservar, e mesmo políticas, né, para a preservação da vida da população. As medidas que ele propôs até o momento para os trabalhadores e trabalhadoras é uma vergonha, é pouquíssimo. Né, o dinheiro emergencial que foi liberado não só é pouco, como ele tardou horrores para começar a pagar, não teve esforço real para produzir uma estrutura de acesso seguro da população a esses recursos. Vale dizer que o que se consegue de acesso, inclusive, é decorrente, né, do Cade Único, que é uma política do governo do PT, né, e da mesma forma tem essa coisa das reservas externas, por exemplo, de mais de 350 bilhões de dólares, né, que são fruto de anos e anos de superávit acumulados pelos governos do PT, que o governo do Bolsonaro, inclusive, já depreciou em 30 bilhões, já perdeu 30 bilhões dos 380 que nós tínhamos, agora são 350, né? Mas esse dinheiro tem mais a que ser usado mesmo. Mas o problema é isso, é que, na verdade, quando se trata de fazer qualquer tipo de ação política que venha preservar a vida do trabalhador, o Jair Bolsonaro se recusa. Por que ele se recusa? Na minha opinião, é porque, efetivamente, o Jair Bolsonaro não tem compromisso nenhum com a vida das pessoas, pelo contrário, ele já fez campanha falando que queria matar uma parcela da população. Né? Ele fez campanha falando que ia matar os petralhas, que ia matar os comunistas, que ia matar esse pessoal, falar que se danasse o pessoal dos quilombos, o pessoal LGBT. Ele fez campanha falando disso tudo. O que surpreende as pessoas agora é descobrir que a vocação assassina do Jair Bolsonaro, um cara que fala da morte com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta facilidade, como se a morte fosse algo bom, também não está nem aí para vocês que votaram nele, quem votou nele, para os avós, para os idosos, para ninguém que é trabalhador e trabalhadora, entendeu? Ele está se lixando se os mais velhos vão morrer. O que ele falou, né, contra a quarentena, implicitamente ou até explicitamente, significa o quê?
sacrifiquem os seus idosos, os seus hipertensos, os seus diabéticos, eles que se danem e morram, para que a economia não possa parar. Por quê? Porque as ações que outros governos do mundo estão fazendo para proteger a economia e proteger os trabalhadores, ele não vai fazer. Ele vai jogar dinheiro nos bancos, na garantia dos lucros daqueles que são seus patrões mesmo, né? Até mesmo o governo do qual o Bolsonaro é um verdadeiro puxa-saco, um lacaio, que é o governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, que é um governo super conservador, super devagar para os trabalhadores também. Ele adotou 2 trilhões de dólares, o que equivale a mais de 9 trilhões de reais, de medidas que vão largamente favorecer os trabalhadores, acesso facilitado a seguro-desemprego, né, a questão de garantia de menos demissões, porque eles estão tendo muitas demissões lá. Então, isso aqui não tem nada, nenhum paralelo acontecendo. E tem gente que ainda acha assim, porque o Brasil não tem condições de fazer isso. Está errado achar isso. O Brasil é um país rico, com a economia forte, grande, que tem uma característica muito importante, que a gente tem uma moeda própria, que é o real, né? Nós podemos fazer política monetária, econômica com essa nossa moeda, como todos os países estão fazendo. Vocês acham que esses 2 trilhões de dólares que o Trump pegou era dinheiro que estava guardado embaixo do colchão, num banco, em algum lugar? Não, gente. O governo não precisa guardar dinheiro assim, é diferente. Entendeu? O Trump simplesmente está imprimindo, mandando fazer dólar e jogando dólar na economia. É política básica de qualquer país. Chama-se soberania isso. Um país soberano é um país que pode fazer isso. O Brasil tem que fazer isso também. Senão, daqui a 15 dias, nós vamos ter saque em supermercado, entendeu? Nós vamos ter gente batendo para poder arrumar dinheiro, ou nós vamos ter gente tendo que fazer a escolha entre se contaminar pelo coronavírus ou não ter comida em casa. E aí é uma estupidez, porque você vai ter um monte de casos aqui em São Paulo, por exemplo, na capital. Né? O sistema de saúde de São Paulo vai entrar em colapso dentro de mais ou menos uma semana. 95% dos leitos de clínica do município de São Paulo já estão ocupados com pacientes com Covid. Dos leitos gerais, nós já estamos com mais de 50% dos leitos do município comprometidos com Covid. Os leitos de UTI também já estão chegando numa lotação elevada no município. Por que eu estou colocando isso? Para a gente entender que esse não é um probleminha qualquer, entendeu? Não é só... E é o seguinte, na UTI não é só velho, não. Nunca a vida dos idosos seja, de alguma forma, descartável, feito o Jair Bolsonaro propõe que seja, né? Mas não é só... Não dá para as pessoas acharem que são imunes ou protegidas porque elas têm menos de 50 anos, por exemplo. Todo mundo está sujeito. Então, é uma somatória de fatores, né, que a gente precisa ir compreendendo, computando, registrando para a gente entender o que fazer, né, diante de uma situação tão dramática. E, na minha opinião, nós temos que fazer uma campanha muito forte para que haja uma política econômica que proteja mais os trabalhadores, para que os trabalhadores tenham, sim, acesso a equipamentos de proteção, feito foi colocado pelo Ricardo. Isso é central. Ninguém deve trabalhar sem equipamentos adequados de proteção, porque nós não somos heróis, nós somos trabalhadores da saúde, trabalhadores como qualquer outro. Então, não é nada de querer pedir heroísmo e tudo mais, né? Porque o heroísmo, ele é muito bonito no papel, mas ele é muito dramático para o trabalhador e para a trabalhadora. Nós precisamos de ter política pública de proteção ao trabalhador em todos os âmbitos, do trabalhador da saúde, do trabalhador mais amplamente geral com medidas econômicas, e de uma política pública que compreende e reforça a ideia de que ficar em casa, neste momento, é a principal medida a ser tomada pela coletividade. Não dá para tolerar churrascão, culto, nada disso acontecendo nesse momento. Antes da gente dar prosseguimento a esse bate-papo, eu quero ler alguns comentários aqui. A Nívia Gomes Ribeiro Oliveira, ela diz que valorização dos profissionais da saúde já. A Sandra Maria Bonifácio, precisamos olhar para os funcionários da prefeitura como frente às medidas de proteção. Colegas agentes administrativos não recebem adicional de urgência e são frente aos pacientes e sem EPIs. A Leilane Sevilha, valorização da saúde no salário, queremos 30 horas, enfermagem, cadê a valorização? E a Maria Lula T. Rodrigues, que acabou de entrar, diz, se não quer se proteger, tudo bem, pula logo em buraco, mas respeita a vida de quem quer viver e está fazendo quarentena, ok? Ricardo Manzi, o modelo de gestão por organizações sociais aqui no estado de Goiás já terceirizou cerca de 19 unidades de saúde, só aqui no estado. De acordo com o Portal da Transparência, não somos nós, o sindicato, que estamos dizendo isso, é o Portal da Transparência do Governo do Estado de Goiás. O estado repassou até 31 de dezembro de 2019
trilhão, 363 milhões, né? Num valor que foi 37%, que é 36,6%, superior ao ano anterior. 1 trilhão para as organizações sociais terceirizadas na saúde? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, pelo estudo do DIEESE apresentado, com base no portal da transparência, foi 1 bilhão. Bem, apesar dessa lei, Adriana, ter sido aprovada, que é esse modelo de gestão por organizações sociais, na década de 90, no governo da FHC, em Goiás só foi implementado em 2011. Aí é bom lembrar que, para implementar essas organizações sociais como forma de gestão das unidades hospitalares, que hoje são em torno de 19 unidades, houve um processo de sucateamento do patrimônio público. Falta de insumos, medicamentos, não atendimento da população, tudo para justificar esse modelo privatista ou de terceirização das organizações sociais, que foi exatamente instituído em 2011 no governo Marconi Perillo. O Sindsaúde sempre se posicionou contra esse modelo de gestão, porque entendemos que ele atende à lógica do mercado, que os interesses mercantilistas sobrepõem os interesses da saúde pública e, constantemente, a gente vem denunciando uma série de irregularidades em relação a esse modelo de gestão. E o interessante é que, há 2 anos atrás, a Câmara Municipal de Goiânia, através da Comissão Especial de Inquérito, fez uma investigação e apontou uma série de irregularidades que o Sindsaúde já vinha apresentando há tempos. Exemplo, seleção de pacientes. Paciente que custa caro não era de interesse de ser atendido pelas organizações sociais. Pagamento, não cumprimento dos contratos de gestão, inclusive pagamento de leitos sem ser todos utilizados. Isso, inclusive, num grande hospital de referência aqui em Goiás. Enorme rotatividade dos trabalhadores. Os servidores respectivos foram expulsos das unidades hospitalares, que era gerido diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde, e foram contratados outros trabalhadores de forma precarizada, ou via CLT, uma jornada de trabalho muito maior, uma redução salarial, né, e que gera constantemente essa rotatividade de trabalho. E qual que é a importância de dizer isso? Porque a rotatividade de trabalho, isso afeta diretamente a qualidade na assistência e a segurança ao paciente, né? Então, foi apontada essa questão. A ausência de auditorias constante por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Ora, ela está delegando a responsabilidade para organizações sociais gerir a unidade hospitalar, mas ela não faz as auditorias ou os controles adequados em relação a essas organizações sociais, inclusive em relação aos contratos quarteirizados, que são vários. Terceiriza e a OAS quarteiriza, outros serviços. Perseguição, assédio, em especial servidores efetivos. Tivemos um caso recente que, numa determinada unidade de saúde, uma servidora não aceitou trabalhar porque o EPI não estava sendo disponibilizado. A OAS ameaçou abrir um processo administrativo contra ela. Aí é bom lembrar, trabalhador, que você tem que defender a sua vida, a do usuário e da sua família. E, para isso, você tem que estar devidamente paramentado, tem que ter os equipamentos de proteção individual. Não pode aceitar a imposição de gestores ou qualquer outra pessoa para que você trabalhe sem os equipamentos de proteção individual adequados para aquela atividade laboratorial. Isso é fundamental. É com isso que nós vamos conseguir combater essa pandemia do coronavírus. Não é como o doutor Pedro Torinho colocou, nós não somos heróis, somos pessoas importantes nesse momento, profissionais de saúde, precisam ser valorizados e respeitados. Para isso, o governo tem que dar as condições de trabalho para que nós possamos atuar, né, dignamente no atendimento à população. Alto déficit profissionais, então aumenta a sobrecarga de trabalho. Ou seja, não cumprimento das não conformidades sanitárias apontadas pela vigilância sanitária. Então, existe uma série de irregularidades que nós aqui já desafiamos o governo do Estado de Goiás de pegar como modelo um hospital só e gerir diretamente, e nós mostraremos que, com menos recursos, você pode fazer muito mais para atender a população dignamente. Aliás, logo no início da implantação das OS, a subseção do DIEESE fez um estudo que mostrou uma determinada unidade hospitalar um incremento em mais de 76% de investimento naquela unidade hospitalar, ou seja, em relação quando era gerido diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde, só que o atendimento seguiu essa proporção de investimento, foi menos de 30%.
Então, nós somos contra, já tentamos reverter a situação. Foi um modelo implantado sem a participação do controle social, não houve discussão com a sociedade, foi uma imposição do governo para atender os interesses mercantilistas, não há transparência em relação à aplicação dos recursos, e eu acho que é uma luta que a sociedade ela tem que se apropriar e começar a discutir profundamente. E o Congresso Nacional ele precisa abrir um debate sobre essas questões. Nós compreendemos que esse modelo não atende o interesse sanitário, não atende o interesse da saúde pública, e continuaremos essa luta aqui incansável de tentar reverter esse tipo de terceirização da saúde como está ocorrendo neste momento aqui no estado de Goiás. Eu quero agradecer com muito carinho a participação de todos hoje na nossa live, foi muito produtiva, a Aline Furtado, o Mir Zanato, a Marlene Soares. Quero agradecer, sobretudo, ao doutor, vereador Pedro Tourino, pela disponibilidade e esclarecimentos nessa manhã, ao vice-presidente Ricardo Manzi, e deixo o meu abraço a todos e abro as considerações finais para os dois se despedirem aí do pessoal que participou e que vai ainda estar conosco, porque a live fica disponível no Facebook do Cine Saúde. Pedro. Adriana, foi um grande prazer conversar com vocês. Parabéns ao sindicato pela luta que faz, por estar dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras, tentando defender a vida dos trabalhadores, que é a nossa maior prioridade nesse momento, né? E que todo mundo que nos acompanhou tenha clareza, né, de que essa é uma situação sui generis, nova, né, e que a gente tem que ter muita responsabilidade, cobrar muito dos nossos agentes públicos uma ação responsável e que proteja a vida de todos e todas. Muito obrigado, estamos à disposição. Abraço, Ricardo. Os canais ficam abertos, doutor. Sempre que o senhor puder participar, é um prazer, viu? Muito obrigada. Ricardo. Maravilha, um abração, pessoal. Oi? Perdi o áudio. Suas considerações. Desculpa. Então, qualquer vida importa para nós, Adriano. E é óbvio que os trabalhadores da saúde têm que estar conscientes que só irão trabalhar se tiver as condições ideais para executar a sua atividade. Não aceite imposição de você trabalhar sem a devida proteção. Denuncie ao sindicato essas situações, que nós estaremos tomando as medidas necessárias. Isso é para proteger a sua vida e a do usuário do serviço. É fundamental que nós tenhamos essa compreensão. Nós precisamos também rediscutir a questão do Sistema Único de Saúde no nosso país. Não podemos aceitar o que está acontecendo nesses últimos anos, que é o desmonte desse sistema, que, como eu já disse anteriormente, é considerada a maior política de inclusão social do mundo. E para isso, nós temos que rediscutir o financiamento do SUS, temos que rediscutir a forma de organização desse sistema, não podemos aceitar a terceirização como está sendo imposta, né, porque senão nós vamos virar o que virou Nova York. É isso que está acontecendo lá em Nova York. Portanto, o Cine Saúde está aqui aberto às discussões. Agradeço muito a participação do Pedro Tourino, já tive oportunidade de escutá-lo numa live recentemente, na LBS, se não me engano, né, e estamos aí na luta à disposição. Lembrando, nós temos um canal de denúncia, qualquer situação que configure transgressão às normas de segurança do trabalhador, ou também qualquer situação que configure o não atendimento ao usuário, pode fazer denúncia para nós, que nós estaremos junto com vocês na luta. Obrigado. Obrigada a você, Ricardo. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente, pela participação. A gente se vê amanhã. Forte abraço. Se puder, fique em casa. Tchau, tchau. Viver com Saúde. Informações, dicas e entrevistas sobre saúde pública.